Como usar óleos essenciais para baixar os níveis de colesterol? Não tem segredo e eu te conto nesse vídeo. Se você chegou agora, se você está aqui me vendo pela primeira vez e para você que já me conhece, eu sou Adriana Alves, química atuando como professora e farmacêutica com especialização em prescrição de fitoterápicos. Neste canal, eu ajudo consultoras e terapeutas a tratar a saúde física, mental e emocional através da indicação e aplicação dos óleos essenciais, mesmo começando do zero absoluto. Considerado por muitas pessoas como um vilão da saúde, o colesterol também tem o seu lado mocinho na história. O HDL, considerado como colesterol bom, é primordial para o funcionamento do corpo. Entender o funcionamento do colesterol é uma das formas de prevenir doenças crônicas não transmissíveis. O colesterol é um tipo de gordura presente em todas as células do nosso corpo e é muito importante para o funcionamento adequado de nossas funções. Ele é essencial para a formação da membrana de todas as nossas células, para a produção de vários hormônios, para a digestão de alimentos gordurosos e para a metabolização de algumas vitaminas como A, D, E e K. Aproximadamente 70% do colesterol é produzido pelo nosso próprio organismo, no fígado, enquanto que os outros 30% são provenientes da nossa alimentação. O que chamamos normalmente de colesterol é, na verdade, a soma de diferentes tipos de colesterol. Alguns deles, quando estão em níveis mais altos, podem formar uma placa nas paredes da artéria e dificultar ou impedir a passagem do sangue. Quanto mais elevadas taxas, maior é o risco de sofrer uma doença coronariana, a forma mais comum da doença cardíaca. Nós temos vasos sanguíneos e dentro dele nós chamamos luz do vaso. Quando essas gorduras elas começam a se depositar nessa luz do vaso, a gente tem uma obstrução. E o colesterol faz exatamente isso. O excesso dele começa a produzir ateromas. Por isso que o controle dele é primordial. O colesterol é um lipídio constituído por um álcool policíclico de cadeia longa, usualmente denominado de esteroide, encontrado nas membranas celulares e transportado no plasma sanguíneo de todos os animais. É um componente essencial nas membranas celulares dos mamíferos. O colesterol é o principal esterol sintetizado pelos animais. Essa aqui é a estrutura química de uma molécula de colesterol. Ele é um álcool policíclico. O que isso quer dizer? Ela tem uma hidroxila ligado a cadeias carbônicas fechadas, uma cadeia carbônica longa. O que significa todos esses hexágonos? Eu tenho carbono em cada inserção dessa figura geométrica. E esses carbonos obrigatoriamente fazem 4 ligações, então eles estão cercados por hidrogênios. E a gente tem uma cadeia mista alcoólica, o que a gente chama de esterol. Esse daqui é produzido pelo nosso organismo. Essa daqui é a estrutura da nossa membrana plasmática. Ela é uma camada bilipídica, ou seja, eu tenho lipídios na parte superior e na parte inferior da membrana plasmática. Essa camada bilipídica, ela é semipermeável, ela é seletiva, ou seja, ela consegue selecionar, mas nós temos proteínas carreadoras que acabam fazendo com que algumas substâncias entrem na célula. A célula está aqui na parte de baixo, exatamente através desses carreadores na membrana plasmática. O colesterol ou o esterol, ele tem passagem livre na nossa membrana plasmática justamente por ser uma molécula gordurosa, uma molécula de ácido graxo. Então a gente consegue ter acesso livre a todas as células do organismo. A maior parte do colesterol presente no corpo é sintetizado pelo próprio organismo, sendo apenas uma pequena parte adquirida pela dieta. Portanto, ao contrário de que se pensava antigamente, o nível de colesterol do sangue não aumenta se não ingerido quantidades adicionais de colesterol através da dieta, a menos, claro, que haja um distúrbio genético. Então, a alimentação faz total diferença no controle também do colesterol. O colesterol é mais abundante nos tecidos que mais sintetizam, ou seja, que mais produzem
ou tem membranas densamente agrupadas em maior número, como o fígado, a medula espinhal, o cérebro, as placas ateromatosas nas artérias. O colesterol tem um papel central de muitos processos bioquímicos, mas é mais conhecido pela associação existente entre as doenças cardiovasculares e as diversas lipoproteínas que os transportam, e os altos níveis de colesterol no sangue, que é a hipercolesterolemia. Qual é a função do colesterol? Diferente do que as pessoas pensam, o colesterol é essencial para o funcionamento adequado do nosso organismo. E sem ele, a nossa sobrevivência não seria possível. Ele é um componente extremamente importante da membrana plasmática, por isso que nós chamamos de camada bilipídica, tá? Das membranas das nossas organelas celulares, e a bainha de mielina. A bainha de mielina é a parte gordurosa que reveste o neurônio, que faz com que haja rapidez de um impulso nervoso de um neurônio para outro. Se há o desgaste nessa bainha de mielina, que é a nossa parte gordurosa e que tem colesterol no meio dessa formação, que é um ácido graxo, faz com que a gente tenha um impulso nervoso muito menor, onde começam a aparecer as nossas doenças degenerativas. Então, a importância do colesterol é bastante alta no nosso organismo. Atua como precursor dos sais biliares e da vitamina D e também é utilizado na síntese de alguns hormônios, ou seja, na produção de alguns hormônios. Transporte de colesterol. O que são as lipoproteínas? O colesterol é transportado no sangue por meio dessas lipoproteínas, que são partículas formadas por moléculas de lipídio, gordura, ligadas a uma proteína, por isso de lipoproteína. As lipoproteínas podem ser classificadas em 5 grupos distintos: quilomicrons, lipoproteínas de muito baixa densidade, que é o VLDL, lipoproteínas de densidade intermediária, que é IDL, lipoproteínas de baixa densidade, que é o LDL, considerado colesterol ruim, entre aspas, e lipoproteínas de alta densidade, que é o HDL. As duas principais lipoproteínas são o LDL e o HDL, o que a gente vai analisar na sequência. O LDL, que vem da sigla em inglês Low Density Lipoprotein, é uma lipoproteína que garante o transporte de colesterol do fígado e intestino até as membranas ou local de síntese de produção de outros esteroides. Quando em excesso, o LDL pode se depositar na parede dos vasos e ser oxidada. Essa oxidação modifica sua estrutura, a qual passa a ser reconhecida pelas células endoteliais, desencadeando uma ação do sistema imune. Esse processo ele pode ser responsável por levar à formação da placa arteriosclerótica, que foi como eu mostrei para vocês, aquela que se acumula na luz do vaso, fazendo com que haja a diminuição de espaço para a passagem sanguínea, aumentando a pressão e aumentando, podendo até ter um entupimento dessa nossa veia, tá? E essa placa faz com que a artéria fique enrijecida e o seu lúmen seja estreitado. O lúmen é a parte interior dos nossos vasos. Com isso, pode haver a obstrução do vaso sanguíneo e, consequentemente, o desenvolvimento de problemas como infarto e acidentes vasculares cerebrais. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a cada 40 microgramas decímetro por litro de colesterol LDL reduzido, a mortalidade por infarto reduz-se em 20%. Devido a essas características, o LDL é popularmente chamado de mau colesterol. O HDL, que vem da sigla em inglês de High Density Lipoprotein, é uma lipoproteína que capta o colesterol excedente dos tecidos e leva em direção ao fígado para que ele possa ser excretado, ser eliminado do nosso corpo. Além disso, estudos in vitro e em animais demonstraram que o HDL apresenta propriedade antioxidante, anticoagulante, anti-inflamatória e de proteção endotelial, proteção das nossas células do endométrio, nossas células de proteção da parte do epitélio. Em relação à doença arteriosclerótica, observa-se uma relação inversa entre os níveis de HDL e o desenvolvimento dessa doença. Devido a essas características, o HDL é popularmente chamado de bom colesterol. Altas concentrações de LDL e baixas concentrações de HDL no sangue estão relacionadas ao desenvolvimento de doença arteriosclerótica. Entretanto, além do colesterol, é importante estar atento à pressão sanguínea, ao uso do cigarro, ao peso e ao controle da glicose.
O aumento do LDL está relacionado ao risco de desenvolver doenças cardiovasculares e o aumento do HDL, a proteção contra esse problema. Colesterol é um só. Quem muda são as proteínas que os transportam pelo corpo. A produção das lipoproteínas é regulada pelos níveis de colesterol. Colesterol derivado de gorduras saturadas e gorduras trans, gorduras saturadas são gorduras animais, favorecem a produção do LDL, enquanto que o consumo de gorduras insaturadas ou poliinsaturadas, encontrada no azeite, peixes, amêndoas, como por exemplo, promove a produção do HDL. Por isso uma dieta saudável é tão importante. O que ele causa no nosso corpo? O LDL alto traz várias consequências, como a pressão alta, a aterosclerose, que é o entupimento de vasos sanguíneos, e a insuficiência cardíaca. O aumento dos níveis de colesterol no corpo é chamado de dislipidemia. O grande problema é que colesterol alto não apresenta qualquer sintoma. A dislipidemia é uma doença silenciosa, então muitas vezes, quando a pessoa vai fazer um exame simples de sangue, acaba descobrindo que seus níveis de colesterol estão nas alturas, sem ter imaginado que sofria desse mal. E quais são os métodos de controle? Para controlar o colesterol, se recomenda dieta, prática de exercícios físicos regulares e, se estiver acima do peso, emagrecer. Os medicamentos usados normalmente para a redução do LDL e aumento do HDL são as estatinas, que inibem a enzima do fígado, que é responsável pela produção de colesterol. Porém, hoje se sabe que os níveis de colesterol podem ser controlados também através de outro mecanismo. Bom, já vimos que o LDL é favorecido quando consumimos gorduras saturadas e trans. Ocorre que durante o seu caminho através do sangue, o LDL vai sofrendo um processo que se chama oxidação. Esse processo gera muito resíduo, que vão se depositando nas nossas artérias, e formam a aterosclerose, que é o entupimento desses canais. Este novo método de controle trabalha justamente aí, que impede que ocorra essa oxidação e, consequentemente, não há deposição nas artérias e não há entupimento. Colesterol e alimentação. O que isso tem a ver, será? A maior parte do colesterol presente no nosso organismo é produzido por ele mesmo, enquanto que uma pequena porção é fornecida pela nossa alimentação. Apesar disso, o controle dos alimentos ingeridos é fundamental para que os níveis de LDL e HDL no organismo estejam em equilíbrio. Manter as lipoproteínas em níveis adequados é extremamente essencial, uma vez que o aumento do LDL e a redução do HDL associam-se ao desenvolvimento de problemas cardiovasculares. Os níveis de colesterol podem ser controlados por meio de uma dieta adequada, dando ênfase principalmente aos níveis de gordura. Desse modo, alimentos como carnes gordurosas, leite integral, queijos amarelos, bacon, torresmo, sorvete, batata frita, salgadinho e biscoitos devem ser evitados. Deve-se inserir na dieta alimentos saudáveis como fruta, legumes, verduras e dar preferências à carne branca magra como peixe. As frituras devem ser totalmente reduzidas, sendo a melhor escolha os alimentos grelhados e assados. Vale destacar ainda que para os níveis de colesterol serem equilibrados não basta apenas uma dieta balanceada, sendo fundamental a prática de atividade física. A prática de exercícios físicos está associada à redução do mau colesterol e o aumento do bom colesterol. Recomenda-se que sejam cumpridos pelo menos 30 minutos de atividade física de 4 a 5 dias por semana. O controle do colesterol pode estar na sua alimentação. Não tem segredo. Para manter o colesterol bom funcionando, é importante seguir estilo de vida saudável, o que significa diminuir o consumo de grandes quantidades de açúcares e alimentos processados. Trocas inteligentes na alimentação podem garantir a sua saúde. O açúcar e o sal podem ser vilões consumidos em excesso. Use pequenas quantidades de sal ao preparar os alimentos. Opte pelos temperos naturais, como orégano, pimenta do reino. Se você não consegue abandonar o açúcar na hora de tomar um leite, um chá, opte por uma pitada de açúcar e não 2 colheres de açúcar. Substitua as sobremesas com quantidades excessivas de açúcar por frutas ou sobremesas mais saudáveis. Evite adquirir produtos que
contenham muitos tipos de açúcares ou adoçantes, como xarope de milho, xarope de glicose, açúcar invertido, entre outros. E como é que a gente sabe se aquele alimento possui esse tipo de açúcar? Leia o rótulo. Crie o hábito de ler os ingredientes que tem no alimento processado ou no alimento industrializado. Quais são os tipos de tratamento medicamentoso que a gente utiliza para tratar o colesterol? A decisão de iniciar a terapia medicamentosa para a hipercolesterolemia depende do risco cardiovascular e dos valores do colesterol atual do paciente. Para os pacientes com risco moderado ou baixo, o tratamento medicamentoso só é indicado se as mudanças de estilo de vida falharem em baixar os níveis de colesterol. Mesmo com o tratamento medicamentoso para a redução do colesterol ruim, é necessário manter um estilo de vida saudável. Isso pode garantir a dose de medicamento mais baixa possível e também diminuirá o risco de outras possíveis complicações. Na hipercolesterolemia, os medicamentos mais comumente utilizados são as estatinas, que podem ser administradas em associação a ezetimiba, a colesterolamina e, eventualmente, aos fibratos e aos ácidos nicotínicos. Durante os últimos 20 anos, a indústria farmacêutica fez uma incrível campanha que transformou a estatina em um dos fármacos mais vendidos de todos os tempos, com milhões de usuários diários. Porém, também é crescente o aumento de relatos de efeitos colaterais que se manifestam meses após o início da terapia. Um artigo publicado no American Journal of Cardiovascular Drugs cita cerca de 900 estudos sobre os efeitos adversos das estatinas, também conhecidas como inibidores do HMG-CoA, CoA-redutase, que é uma enzima hepática que controla a produção do colesterol. Entre as complicações mais recentes estão os problemas musculares, cognitivos, sexuais e de memória, além de dor ou dormência nas extremidades. Também já foram diagnosticados casos de elevação de glicose no sangue, maior risco de ter diabetes e complicações nos tendões. Efeitos colaterais das estatinas a longo prazo. Geralmente, as estatinas não causam efeitos colaterais imediatos. No início do tratamento, elas são eficazes na redução dos níveis de colesterol. As complicações fisiológicas que aparecem mais tarde, muitas vezes não são interpretadas como efeito colateral da droga, mas sim como um novo problema de saúde. Uma das causas dos efeitos das estatinas é prejudicar a função mitocondrial, que é um sistema responsável pela formação de energia do nosso corpo, condição que leva ao aumento da produção de radicais livres. As estatinas também reduzem o colesterol no sangue, que transporta o CoQ10 e outros antioxidantes lipossolúveis. É importante lembrar que o colesterol é vital para uma adequada função neurológica, lembrando da nossa bainha de mielina, e desempenha um papel fundamental na formação da nossa memória, na absorção de hormônios e na produção de neurotransmissores do nosso cérebro, incluindo a serotonina, que é o hormônio que dá a sensação de bem-estar do nosso corpo. O colesterol é a principal molécula das membranas celulares do nosso cérebro, consistindo de mais metade do peso seco do nosso córtex cerebral. Quando os níveis de colesterol ficam muito baixos, os receptores dessa serotonina não conseguem executar suas funções, podendo predispor a surgimentos de depressão. Então, lembrando que a serotonina é o nosso hormônio que causa bem-estar no nosso organismo. E quando não há recoleta, a gente realmente pode desenvolver a depressão. O colesterol é o precursor de todos os hormônios produzidos no córtex adrenal, incluindo glicocorticoides, que regulam os níveis de açúcar no sangue, e os mineralocorticoides, que regulam o equilíbrio mineral. Os corticoides são os hormônios suprarrenais, ou seja, fica acima do nosso rim, à base de colesterol que o corpo usa em resposta ao estresse de vários tipos. Isso promove a cura e equilibra a tendência à inflamação. Por agir também sobre hormônios sexuais, incluindo a testosterona, o estrogênio e a progesterona, sua produção excessiva pode causar distinção na produção dos hormônios suprarrenais sexuais, o que pode ocasionar uma série de distinções fisiológicas, como problema de glicose no sangue, edema, deficiências minerais, inflamações crônicas, alergias, asma, libido reduzido, infertilidade e vários problemas no aparelho reprodutor, entre outros. O uso de óleos essenciais para diminuir colesterol ainda é novidade para muita gente, que infelizmente recorre a medicamentos alopáticos. Atualmente, a maioria das pessoas são conduzidas a utilizar a estatina, um conjunto de medicamentos
para regular os níveis de colesterol e triglicerídeos. Entretanto, como já vimos, o uso das estatinas pode causar efeitos devastadores, como a perda de memória, demência, insuficiência renal e hepática, além de problemas de visão como a catarata. E qual é o óleo essencial que devo usar para diminuir o colesterol? Um óleo poderoso, o óleo essencial de tomilho. O tomilho, também conhecido como poejo ou timo, é uma erva aromática da espécie Thymus vulgaris, que além de ser usado na culinária para dar sabor e aroma aos preparos, também possui propriedades medicinais anti-inflamatórias, antioxidantes, expectorantes e neuroprotetoras, sendo por isso utilizado na medicina tradicional para tratar problemas de saúde como bronquite, tosse ou até mesmo auxiliar no tratamento do Alzheimer. E como faço para prevenir essas doenças cardiovasculares? Os terpenoides presentes no tomilho também possuem potente ação antioxidante, que reduz os danos causados pelos radicais livres na célula, mantém os vasos sanguíneos saudáveis, ajuda a diminuir o nível de colesterol ruim, o LDL, e aumenta o colesterol bom, o HDL. Por isso, o tomilho pode ajudar a prevenir o aparecimento de doenças cardiovasculares como o infarto e o derrame cerebral. A ingestão de tomilho tem sido relacionada com a atividade antihipertensiva, ou seja, diminui a pressão arterial em pessoas que sofrem de hipertensão, segundo o estudo de 2014. Além disso, também foi verificado que o tomilho serviu para reduzir os níveis de colesterol e triglicérides e LDL, enquanto aumenta os níveis do colesterol HDL devido à sua rica mistura de antioxidantes. E onde o óleo essencial de tomilho pode ajudar? Uma classe de compostos orgânicos tem se mostrado muito eficiente nessa inibição de oxidação do LDL, que são os fenóis. E o óleo essencial de tomilho contém os maiores índices de fenóis entre os óleos essenciais. Em uma pesquisa desenvolvida pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Montpellier, na França, em parceria com a Universidade da Califórnia, várias espécies de tomilho se mostraram bastante ativas nesse sentido. Segundo os autores da pesquisa, Trest e Waterhouse, em 2000, esse óleo essencial, abundante em timol, carvacrol, cominol e eugenol, apresentou inibição de 20 a 27% na oxidação da LDL, que é um número bem grande para os padrões de estudo. E como que eu posso usar essa maravilha? Eu vou mostrar para vocês como que vocês podem produzir um creme neutro para combater o colesterol. Nós vamos precisar de 100 gramas de creme neutro, um creme vegano seria muito bem indicado aqui também, justamente por não ter parabeno, petrolato, tá? E 3 gotas de óleo essencial de tomilho. Mistura muito bem até homogeneizar e usar por cerca de 30 a 60 dias. Aplicar no corpo após o banho. Lembrando que a pele é o nosso maior órgão sensorial, então ele acaba absorvendo muitas mais vezes em relação a outro tipo de via nesse creminho neutro aqui de combate ao colesterol. A outra forma de uso é a inalação. Uma gota do óleo essencial de tomilho todos os dias no difusor pessoal durante 30 dias. Aqui está o meu difusor, ele não sai do meu lado. Quem não deve usar? O tomilho não deve ser usado durante a gravidez e lactação, assim como em crianças com menos de 6 anos de idade ou por pessoas com insuficiência cardíaca, enterocolite ou no período pós-cirúrgico, pois ele pode retardar a coagulação do sangue. Deve ser utilizado com cautela durante a menstruação, gastrite, úlcera, colite, endometriose, síndrome do intestino irritável ou em caso de doenças do fígado. E é importante também salientar não usar de forma ingesta esse óleo. Para uma sinergia no tratamento, podemos inserir outro óleo essencial, que é o óleo essencial de capim-limão, o lemongrass. O óleo de lemongrass contém compostos terpenoides, tal como o geraniol e o citral, que diminuem níveis de colesterol, de acordo com Ronald Ross Watson, autor do livro Vegetais, Frutas e Ervas na Promoção da Saúde. Esses componentes inibem a produção do ácido mevalônico,
que é um intermediário na produção de colesterol e o alvo de muitas drogas farmacêuticas de redução de colesterol. Doses de 140 miligramas por dia de óleo de capim-limão produzem benefícios de redução de colesterol. A inflamação crônica, que leva ao aumento do risco de doença cardiovascular, pode ser suprimida pelo óleo de capim-limão, de acordo com um estudo indiano sobre animais de laboratório publicados na edição de outubro de 2010 na revista Toxicologia Alimentar e Química. A inflamação é um dos fatores iniciadores da formação de placa da ateroscleróticas. No estudo, doses de 5 microgramas e 10 microgramas de extrato de óleo de capim-limão aumentaram significativamente a atividade de antioxidante superóxido dismutase e a glutiona peroxidase e diminuiu os níveis de moléculas que promovem essa inflamação. Em particular, o óleo de capim-limão diminuiu os níveis de malondialdeído, um marcador de lipídio oxidado em certos glóbulos brancos que estão associados com a arteriosclerose. Os terpenoides em capim-limão influenciam genes que melhoram a resistência insulínica e diminuem os níveis de lipídios circulantes. De acordo com um estudo japonês publicado na edição de junho de 2010 na revista PPAR Research, esses compostos podem ser úteis para o controle do diabetes, obesidade e níveis elevados de colesterol, dizem os pesquisadores. A sinergia causada entre esses dois óleos essenciais são perfeitos para o nosso organismo. Inclusive, nesse creme neutro, também podemos adicionar 2 gotas de óleo essencial de lemongrass. A potencialização dos dois, um anti-inflamatório, um controlador de gordura, de entrada de colesterol na nossa membrana celular, faz com que a potencialização do tratamento seja ainda melhor. É isso aí, pessoal. Espero que essa aula e essas informações tenham sido importantes para você, que você consiga colocar em prática e fazer com que o uso dos óleos essenciais se torne uma rotina prazerosa. Encerro essa aula por aqui dizendo para você, venha aprender sobre óleos essenciais comigo. Então dê o seu like, inscreva no canal para se manter informado e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos conteúdos. Beijos e até logo!